nós vamos desvendar uma das dúvidas mais frequentes para quem fala português e que quer aprender espanhol. E a resposta é mais simples do que parece. Na pronúncia do espanhol moderno não existe diferença entre V e B. Vem desvendar comigo. Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho nos vídeos toda segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, compartilhar com todo mundo que está nesse processo de poliglota. E coloca nos comentários suas dúvidas e informações adicionais. Ambas as letras apresentam o mesmo som fonético. Se você disser Valência e Barcelona, o som inicial é bem idêntico. Ficaria, portanto, Valência e Barcelona. Existem duas formas para pronunciar o B e o V no espanhol. Embora as letras tenham sons iguais, o som muda dependendo de onde elas estejam ali posicionadas na frase. Primeiro, o som forte, que é o que a gente chama de oclusivo, ocorre no início de uma frase ou após as letras M ou N. É muito parecido com o nosso B do português, onde os lábios se fecham completamente. B. Bota, soa como bota. Vino, soa como vino. Um vaso, soa como um vaso. Outro tipo que a gente tem é o som suave, que chama de fricativo. Ocorre quando ou o B ou o V está entre as vogais. Você não fecha os lábios totalmente, deixa um pequeno espaço para o ar passar. É um som preguiçoso. Por exemplo, la vida. La vida. Eu tô pronunciando como se fosse o B, mas parece que é o V, porque tá passando o ar aqui na minha boca e eu não fecho completamente os lábios. Abogado. 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 Uma coisa bem leve na parte do B, né? E uva. 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 Dicas importantíssimas. Esqueça o som do V no espanhol, tá? O V do português. No espanhol, os dentes superiores nunca vão tocar os lábios inferior para fazer aquele som de vibração. V, V, V. Isso é só na língua portuguesa. Como vaca, vitória. Se você fizer esse som, terá um sotaque estrangeiro muito forte. Nome das letras. Para diferenciar na hora de soletrar, os nativos costumam chamar B de burro, B alta ou B grande. V de vaca, V barra ou V corta. Curiosidade, antigamente havia uma distinção, mas com a evolução da língua, é muito comum ver nativo cometendo erros de ortografia, trocando B e V mensagens informais. Justamente porque tem palavras que, com essa identificação de pronúncia, acaba se confundindo. Lá, e qual é o motivo de não haver diferença entre o som de V e B no espanhol? O fenômeno que a gente chama, para justificar isso, é betacismo. Bom, diferente do português, do francês e do inglês, o espanhol perdeu a distinção entre o som labiodental. V é o toque dos dentes superiores com o lábio inferior. Isso não acontece na língua espanhola há muitos anos. No espanhol, o som é sempre bilabial. Ou seja, você usa apenas os dois lábios para produzir o som, nunca os dentes. V, tá vendo? V, V. Isso não existe para eles. Só o uso dos dois lábios, por isso que é B, B, B. Sem a presença dos dentes. Como os nativos diferenciam na fala? Como o som é igual, se um espanhol ou mexicano precisa soletrar uma palavra pelo telefone, ele não dirá V de Vitória, pois soaria como Vitória. Eles usam apelidos para as letras, por exemplo, B grande, como eu falei pra vocês agora. Né? Só pra gente revisar. B grande, B larga, B de burro, B alta, entendeu? B burro, de burro, B de chica, B corta, B de vaca, B de barra. A exceção, onde o som de V existe. Existe lá em uma palavra em espanhol que eles têm o som de V de alguma forma. Muitos estudantes juram que ouvem o som de V como o nosso, do português, em músicas ou filmes, em espanhol. Isso geralmente acontece por dois motivos. O primeiro é a ênfase ou a emoção, né? Às vezes, ao enfatizar muito uma palavra, o lábio chega perto dos dentes, criando um som similar do V, com o V. E também tem influência regional, né? Em algumas áreas muito específicas do Chile ou em regiões com forte bilinguismo, como onde se fala catalão, pode haver uma leve diferenciação, mas não é o padrão acadêmico da Real Academia Espanhola, que a gente chama de RAE. Então, gente, não existe, né? Pra ser bem direta, não existe. Acontece que é tanta semelhança em músicas, em falas mais rápidas, que a gente acaba confundindo porque o nosso idioma nativo tem a pronúncia do V. Então, acaba que a gente, nesse processo de aprendizado do idioma do espanhol, acaba tentando pegar um pouco dessa semelhança, né, com o V. Mas não existe, é questão de ênfase mesmo. Exemplo prático de pronúncia. Tente ler estas frases mentalmente, lembrando que o V e o B no meio das palavras são soprados. Os lábios não se apertam, então é um som suave. Por exemplo, beber vino. Beber vino. Beber vino. 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 Não é vino, é vino. Vino. Os lábios eles não vão se fechar. Tipo, barca. Não é assim, é vino. 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 Bem leve. Beber vino. Beber vino. Vivir bien. Vivir bien. La vaca boba. La vaca boba. Tipo isso, tá? Dica de mestre, novamente. Se você for escrever e ficar na dúvida se a palavra é com B ou V, lembre-se que muitas palavras seguem a origem do latim. Se em português é vida com V, em espanhol provavelmente será com V também. Só que a gente fala vida, né? Com B, como se fosse B. Se em português é boca, em espanhol será boca também com B.
E pra gente finalizar com chave de ouro essa videoaula super interessante e extraordinária para os seus estudos de espanhol, eu preparei uma lista com os principais exemplos de palavras que têm a mesma pronúncia por causa do B e do V, com significados diferentes. Por exemplo, belo com B e belo com V, mas tendo que ser pronunciado como se fosse com B ambas as palavras. Só que possui significados diferentes. Vamos lá. Primeiro é justamente esse. E a gente fala como se fosse. A gente chama essas palavras de homófons. A primeira palavra é belo, né? Que é bonito. E tem com V, né? Que é, no português a gente leria velo, mas a gente tem que falar com B, então é belo, novamente. Só que é pelo corporal. Então na escrita muda com o B pelo V. E por isso muda os significados, mas é a mesma pronúncia. Vaca, que é porta-bagagens, vezes vaca, que a gente falaria em português, só que a gente chama vaca mesmo em espanhol, que é animal. Bienes, que é bens ou propriedades, vezes vienes, se a gente falar em português, mas é bienes também, em espanhol, que significa vens, do verbo vir. Bota, calçado, vezes volta, se a gente falaria em português, né, que é bota também, em espanhol, que é volta do verbo votar. Barão, título de nobreza, vezes varão, se a gente falaria em português, homem ou varão, mas é barão também a pronúncia em espanhol. Hierba, né, e versus hierba, só que com V agora. Hierba é erva e hierba é ferva, do verbo ferver. É uma questão do... Esqueci o verbo, esqueci o tempo. Que expressa uma ordem. Por fim, cabo de extremidade posto militar versus cabo. Se a gente falaria em português seria cabo, mas é cabo também, que é do verbo cavar. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca nos comentários e compartilha com todo mundo. Beijo e até a próxima.